Ao iniciar este testemunho, quero convidá-lo a prestar atenção em tudo que Deus fez, em tudo que Deus faz e sempre fará. A realidade humana está pautada nos prazeres carnais, e isto é bem claro na palavra de Deus, como está registrado no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, que nos diz: porque o Espírito anseia pelas coisas celestiais, mas a carne anseia pelas terrenas. E foi dando mais ouvidos à voz da carne que eu parti para o mundo do pecado. Nasci em um lar evangélico e desde criança minha mãe prezou ensinar-me o verdadeiro sentido de servir a um Deus vivo e poderoso. Mas, aos 15 anos, comecei a desvirtuar-me dos caminhos do Senhor, começando por negligenciar a vontade de Deus. Já não ia com constância aos cultos. Passei a observar mais ao mundo do que ouvir as pregações e mensagens provenientes de Deus. Tudo isso foi me levando ao enfraquecimento espiritual. Por isso, aproveitando o ensejo deste testemunho, quero aconselhar aos jovens e adolescentes a observarem e aplicarem em suas vidas o que está escrito no Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sempre fui ativo dentro da igreja, mas ao imaginar que o mundo poderia me oferecer prazeres tremendos, comecei por relaxar-me no trabalho de Deus. Aos 18 anos de idade, preferi valorizar o mundo e abandonar a Deus. Mas a Bíblia nos diz claramente que a amizade do mundo é inimizade para Deus. Assim, com a certeza de estar galgando os degraus do sucesso, passei a participar de eventos totalmente contrários a tudo que aprendera desde criança. O mundo começou a oferecer-me algumas oportunidades. Comecei a participar de um pequeno conjunto, o qual louvava ao príncipe deste mundo, e o meio pelo qual o diabo, nosso adversário, usa para iludir as pessoas que não se firmam nos caminhos do Senhor é a fama. Todo ser humano quer ter o seu momento de glória, e o meu momento de glória enganosa veio quando em um festival na cidade de Santo André, no Grande ABC, fui classificado para a final, concorrendo com mais de 20 competidores. Na grande final, fiquei em primeiro lugar, recebendo o troféu de melhor interpretação. Atrás desta classificação, começou todo o processo de degradação moral, drogas, bebidas, prostituição, boemias e tudo que o inimigo de nossas almas tinha para oferecer-me, querendo em troca de tudo isso, da fama, da mentira, que a minha alma estivesse acorrentada para a perdição eterna. A realidade é que o inimigo tentou me iludir com algumas oportunidades, mas por trás destas oportunidades sempre tinha algo ou alguém tentando ceifar a minha vida. Isto, nos planos do inimigo, era para que, em morrendo sem salvação, pagasse o preço da desobediência, que é a morte eterna, pois escrito está que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação das nossas almas. Mas o amor de Deus, que excede a todo entendimento, não me abandonou. Como está escrito: eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. A tristeza, a angústia, passou a ser constante. Quantas lágrimas de tristeza, quanto sofrimento em minha vida, tudo isso por falta de temor a Deus. O inimigo tentava de todas as maneiras que não houvesse chance para que eu me reconciliasse com Deus. Mas minha mãe e a igreja permaneciam intercedendo em meu favor. Houve momentos em minha vida em que, estando no último estágio de desespero, intentei, enganado pelo diabo, acabar com a minha própria vida.
Em uma madrugada, após sair de uma boate em Rude Ramos, onde ficar até as 4 horas da manhã cantando, senti um desespero tamanho dentro do meu ser, e sob efeito de drogas e bebidas, estacionei meu carro sob uma ponte e estava prestes a atirar em minha própria cabeça para que tudo se findasse ali. Ledo engano o meu, porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Quando estava prestes a consumar a vontade do inimigo, um forte temor se apoderou de mim, não por medo da morte, mas uma força superior não permitiu que tal fato fosse consumado. Joguei o revólver nas águas do rio e fui para minha casa, me maldizendo por não ter feito o que o inimigo falara em meu ouvido. Ao chegar em minha casa, já com o dia claro, vi minha mãe de joelhos dobrados, intercedendo por mim. Hoje, entendo que a força superior que não permitiu que tal fato se consumasse era o anjo do Senhor, que ouvira as orações de minha mãe e veio em meu socorro. Hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Em meu lar, vivo a certeza que eu, minha esposa Elisete, minhas filhas Ticiane e Elisiane, vivemos uma vida de paz e alegria. E se você quer ter esta certeza, renuncie ao mundo e reaceite ou aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Neste instante, estarei orando, intercedendo por você. Senhor nosso Deus e eterno Pai de bondade, nesse instante, diante de Ti eu me coloco, para interceder em favor de milhares de almas, em milhares de jovens que estão marchando a passos largos para o abismo da perdição. Ah, Deus de poder e de glórias, assim como Tu me alcançastes, assim como livrastes a minha alma da perdição, alcança estas almas, alcança estes jovens e libera, Senhor, das correntes do diabo. Quebre as cadeias que os prende, ó Deus, nas drogas, nas bebidas e traga para os Teus santos caminhos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu encontrei o Salvador e a minha vida Ele transformou. Agora dou glórias ao meu Jesus, por mim um dia padeceu na cruz.